não existem duas vidas, é uma vida só, é a vida cristã. Então a gente não pode desassociar as coisas seculares, como a gente denomina, como trabalho, casa e algumas outras coisas, com a nossa vida espiritual. A vida cristã, ela é uma só, não há desassociação daquilo que a gente faz fora da igreja ou dentro da igreja. Tudo que a gente faz, a Bíblia nos ensina que quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Então tudo que a gente faz é em resposta a uma confiança, a uma certeza de que Deus é que nos proporciona. Logo, precisamos honrar a Ele com a nossa dedicação em fazer o melhor aquilo que Ele nos deu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. A gente saiu de férias, chegamos ontem à noite, né? Aí eu brinquei com ela assim, já vou chegar já em alta intensidade, né? Então quinta-feira e sexta tem aula de reposição da Éder, sábado tem mob, o One lá em Cachoeira. E a gente já começa já a todo vapor, com gosto de gás, porque Deus é bom. Hebreus 10, versículo 35 ao 39. Amém? O pessoal lá do fundão, por favor, se quiser, chega um pouquinho para frente, gente. Vamos tentar ficar próximo, perto aqui, tá? Sem pressão, mas não fica lá no fundão, não. Glória a Deus. Hebreus 10, 35 a 39, diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o seu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos ler junto essa última parte aí? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Espírito Santo, nós te agradecemos por esta noite, por este tempo. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a sua palavra, de sermos instruídos pelo Senhor. Deus, que a tua palavra nessa noite venha como flecha polida nos nossos corações, nos dando destino, orientação, Pai, palavras que venham, Deus, nos guiar, Deus, para aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Eu oro para que cada coração, mente que entrou neste lugar, seja agora cativa ao Senhor. Deus, que toda perturbação agora caia por terra. Deus, que toda inquietação agora cesse, para que o teu Espírito tenha liberdade para agir em cada vida aqui, em nome de Jesus. A ti seja honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa noite dizendo uma frase para você: Deus usa os que se recusam a desistir. Estes são os que agradam o coração de Deus, aqueles que se recusam a desistir, porque esses que não se rendem por qualquer motivo, estes são atraídos, Deus é atraído por estes que têm a habilidade de, mesmo diante das mais inóspitas circunstâncias que possam vir sobre ele, ter uma postura de permanecer ou perseverar naquilo que querem. Se você olhar esse princípio dentro de uma ótica secular, você vai perceber que os grandes homens que fizeram história, que marcaram gerações, que construíram, impérios, foram homens que muitos deles começaram do zero, que não tinham certa riqueza, não tinham de repente o necessário aos olhos humanos para fazer o que eles acabaram resultando em fazer, mas foram homens que tinham de sobra entusiasmo, dedicação para continuar a persistir naquilo que queriam alcançar.
Eu poderia trazer uma lista deles hoje aqui, mas eu não quero falar destes homens que fizeram história, mas eu quero falar de homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que Deus chamou para fazer história. Amém? Obrigado por 2 amém, metade de um aleluia e um baixo glória a Deus. Querido, às vezes a nossa motivação, a nossa resposta, ela revela o nosso entusiasmo. O nosso comportamento revela o nosso entusiasmo. Por quê? Olha só. Superação. Muitos olham para a superação, eles olham para o resultado dela. Quando alguém olha assim, aquele é vencedor, ele olha normalmente para a recompensa, para o resultado. Aí quem olha para o resultado diz assim: poxa, aquele foi vencedor, aquele foi um cara que se superou, porque olha só para o resultado. Mas a verdadeira superação não é o reflexo do resultado, mas foi a capacidade dele de não desistir do resultado que ele queria. Por quê? Porque se ele não persistisse, o resultado jamais chegaria. Quantos aqui estão desempregados? Sem constrangimento. Ok. Você que está desempregado, quer um emprego, nós vamos orar por isso, amém? O salário está caindo? Sim ou não? Que pergunta é essa, Harley? Como assim? Chegar a dar um nó na cabeça. Você perguntou quem está desempregado, está perguntando quem está desempregado se o salário está entrando na conta? É claro que não. Por quê? Porque ele requer uma atividade. Você precisa desenvolver algo para o resultado acontecer. Então, logicamente, claro, Arlen, o salário não está caindo na minha conta. Por quê? Eu estou sem emprego, não estou fazendo nada. Então o salário não vai cair na conta, porque ele é um resultado da sua dedicação naquilo que você faz. Então, muitas vezes a gente vislumbra um resultado, a gente quer algo, mas o nosso comportamento diz totalmente o contrário daquilo. Logicamente, o resultado nunca vai bater na sua porta. Então, a verdadeira superação não é o fato de você chegar lá e dizer assim: olha o que eu consegui, mas é dizer assim: olha por onde eu passei. Ok? Porque a gente consegue muitas vezes mensurar o valor do resultado, mas nunca vou mensurar o valor da sua dedicação, porque isso não se mede, isso não tem valor. Então, aquilo que Deus nos confiou, o maior de todos os dons é a vida. É a capacidade de a gente poder interagir com Deus, com a criação, com o meu próximo, com as emoções. Deus me deu a habilidade, irmãos, de interagir dentro desse contexto, sabe, natural, material, espiritual, emocional. E dentro desse contexto nós precisamos potencializar as nossas habilidades. Para quê? Para que a gente possa superar cada dia e alcançar o que Deus planejou para mim e para você. Por quê? Porque existe uma palavra a seu respeito, existe uma promessa de Deus sobre nós, existe uma garantia daquele que está à nossa frente, direcionando nossos passos. A questão é, por que não está acontecendo? Às vezes a gente atribui e direciona toda a responsabilidade do resultado para Deus, e nos esquecemos da nossa responsabilidade no processo. Amém? Porque no processo existe a nossa responsabilidade, nosso papel. E eu vou repetir a frase que eu disse no início: Deus usa os que se recusam a desistir. Sabe, irmãos, aquele que é insistente, aquele que é persistente, aquele que é ousado, aquela pessoa, eles têm a capacidade, a habilidade de atrair a atenção de Deus sobre a sua vida. Porque você vai ver Deus sempre direcionando homens e mulheres que Ele levantou, que a Bíblia fala para a gente, ensina sobre eles, para a gente princípios fundamentais para a nossa vida, que Deus sempre os estimulava a ter uma visão otimista e sempre projetando eles para dar o melhor, para continuar, para não olhar para trás, para persistir, para ser corajoso, para não temer, para olhar para frente, para olhar para o alto, enfim, ou seja, sempre impulsionando para frente. Porque Deus, diga comigo, Deus é um Deus otimista. Sabe, irmãos, mesmo diante das possibilidades de incerteza, das incertezas, de qualquer possibilidade
de um aparente fracasso, Deus vai ter sempre uma palavra de ânimo. Olha como está a situação. Você está me dizendo para mim, para não temer, para continuar. Isso está de brincadeira. Porque a gente olha para a circunstância e olha para o que Deus está falando, tipo assim, acho que Deus não está enxergando direito aí. Não, não é Deus que não está enxergando direito, é a gente que não está enxergando direito. Diga para o seu irmão assim, ó, não é Deus que não está enxergando direito, é você. Amém? Então, para a gente ter essa postura de perseverança, precisamos ter em nós uma conduta, uma determinação, um desejo de que nosso comportamento seja coerente àquilo que a gente quer alcançar. E eu quero falar aqui de algumas pessoas que tiveram uma ação de superação diante da improbabilidade, diante de situações que a maioria vão sempre recuar, mas a gente vai aprender aqui com 3 homens que, diante da circunstância, decidiram permanecer e Deus deu o livramento. Abra comigo ali o livro de 2 Samuel, capítulo 23. Samuel 23, do 8 ao 12. Quero falar sobre os valentes de Davi. Segundo Samuel 23, do verso 8 ao 12, diz assim, olha. Vamos lá? Diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Auita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros, e este com Davi. Quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até o ponto da sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Olha que tremendo. 3 cidadãos aqui, 3 caras que loucos. A Bíblia chama eles de os valentes de Davi. Eram homens que não tinham medo da guerra, eram caras que iam lá, faca na caveira, os caras que iam lá mesmo para o meio da guerra, os caras que não tinham tempo ruim, os caras que enfrentavam. E sabe, irmãos, quando a gente se depara com as circunstâncias adversas, você vai encontrar muitos motivos para desistir. Você sempre vai encontrar mais motivos para desistir do que motivos para continuar. Quando a gente pensa, por exemplo, alguém quer fazer uma faculdade, mas tu é doido, 4 anos. Mas tu é doido, é caro. Mas tu é doido, tem que estudar, não sei o que, a gente coloca, vai fazendo a lista, né? Tem um monte de coisa, tem um monte de motivo lá para, tipo assim, desistir do negócio. Vamos abrir uma empresa. Aí você vai achar alguém assim, tipo assim, vai, tu sabe o que é abrir empresa? Pagar funcionário, lidar com pessoa, burocracia, prefeitura, alvará, não sei o que. Aí você, tipo assim, desiste do negócio. Por quê? Porque parece que a lista dos motivos para desistir são bem maiores do que a lista dos motivos que nos faz perseverar. Mas Deus não se agrada dos que retrocedem, como nós lemos em Hebreus. Deus se agrada dos que persistem, dos que se superam, dos que continuam. Sabe, irmão, por quê? Porque diante até de circunstâncias que parecem impossíveis, Deus está te vendo. Aí Deus deixa você agir até no ponto que você consegue. Quando você não consegue mais, Ele vai
age em seu favor. Olha o cenário que eu acabei de ler aqui. Está lá um cara, um dos três, diante de uma guerra, onde muitos, um exército imenso, contra eles, vindo contra eles. Uma multidão, o exército que deveria estar com ele ali, com a espada embanhada, escudo ali preparado, lanças afiadas, esperando, vem que eu te pego. Os caras saem fugidos, e só ele fica no lugar. Talvez ali, irmãos, a maioria da gente aqui, olhar para um lado, olhar para o outro, todo mundo correr, o que eu vou fazer? Perna para quem te quero. Mas o comportamento dele foi de quê? De permanecer. Deixa eu te perguntar algo. Alguém de uma forma natural tem essa condição física de vencer 800 homens sozinho? Sim ou não? Não, irmão. Porque 1 contra 2 já é difícil, imagina 1 contra 800. E 800 homens, a Bíblia diz que com a lança ele venceu. Deus deu a ele o quê? Livramento. Deus deu a vitória a ele. Por quê? Porque Deus não resiste a um homem ou a uma mulher que diz assim: olha, está difícil, eu sei que é quase impossível, mas eu vou continuar. Se o Senhor está no negócio, eu vou continuar. E Deus vem em favor daquele cara, e ele vence. Olha o que a Bíblia diz. O nome dele era Jabezão, chefe dos 3 guerreiros. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens. Numa mesma batalha, e os matou. Aí a gente vai para o próximo. O nome dele é Eleazar. A Bíblia diz que ele estava lá como um dos principais guerreiros de Davi. Ele esteve com Davi quando os filisteus reuniram-se em Pas-damim para a batalha. Aí a Bíblia diz que os israelitas, o povo recuou, todo o povo recuou, mas ele manteve a sua, diga comigo, posição. Todo mundo saiu da sua posição, todo mundo abandonou a sua posição, e só ele permaneceu. E a Bíblia diz o quê? Só ele ficou na sua posição. E na posição que ele estava, a posição que era dele permanecer. Sabe, deixa eu te falar algo. Deus chamou você para uma posição, e essa posição te dá o direito de você ser chamado filho, filha de Deus. Quando nós saímos deste lugar, nós estamos, sabe, irmão, saindo debaixo do favor de Deus. A Bíblia diz que Eleazar permaneceu no lugar, e a Bíblia diz que ele começou a lutar. Ele foi ali determinado a lutar, a perseverar, a continuar. Sabe, irmãos, o que leva homens e mulheres a ter atitudes como essa, não é apenas porque eles querem alcançar algo, mas eles não querem perder o que já têm. Amém? Homens e mulheres que tenham postura como essa, de diante do iminente fracasso, do aparente fracasso, da aparente destruição, eles não estão apenas olhando para o resultado, mas estão olhando para aquilo que eles já possuem, e não abrem mão disso. E a Bíblia diz que ele ficou na sua posição e começou a lutar com os filisteus, começou a lutar com o exército, e ele foi tão obstinado nisso, que a mão deles ficou, sabe, com cãibra, e a mão deles se fundiu com a espada. É como se a espada e o braço fosse só um instrumento. Olha o que a Bíblia está dizendo, que até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Alguém aqui já rachou lenha, já fez algum serviço assim, que você pega lá no machado, seja lá o que for, começa a bater, usar, e você não consegue às vezes abrir a mão? Ou de repente em casa, cortando uma carne, fazendo alguma coisa, Eu lembro que uma vez a gente fez a virada jovem, lá no Colégio Hamilton, e a gente inventou fazer churrasco. E aí vamos abrir inscrição. Irmãos, são mais de 200 pessoas para fazer churrasco. E aí tinha uma equipe de uns 5, um assava, levava as coisas, e 2 só cortando, irmão. E eu era um desses. Imagina aí, era assando, jogando, a gente cortando.
Irmão, cortando. Passei a madrugada cortando carne, sabe, em cubinho ali para poder servir o povo. A madrugada cortando. Chegou o momento que a mão estava cheia de calho, eu não conseguia soltar a faca. Por quê? Porque aquele movimento repetitivo, olha, aquele movimento ali, olha, tem que cortar, olha, o povo está com fome, o povo está perguntando cadê a comida, olha, o povo está pedindo, e a gente, vamos, sabe, tinha ali motivo de dizer, não tem ninguém para ajudar, chega no microfone, gente, não vai ter churrasco, alguma coisa outra a gente poderia fazer, mas naquele momento a gente só tinha um objetivo, não, tem que cortar essa carne, o povo não pode sair com fome, o povo não pode sair falando aí que o negócio não deu certo, vamos cortar carne, e faca cega ainda, irmão, sabe, a gente cortando, e até o ponto que a mão ficou dura, não conseguia soltar a faca. Sabe, quando você vai abrindo, daquela dor. Imagina esse cara aqui lutando diante de um exército de milhares. E a Bíblia diz que ele foi tão obstinado, mas ele foi tão determinado no que ele queria, que a mão dele grudou na espada. Somente ações, sabe, irmão, um alto nível de dedicação vai sempre corresponder a um nível de recompensa. Quanto maior dedicação você fizer para algo, maior vai ser o nível de recompensa. Se você expressar e dedicar pouca, esforço, pouca dedicação, você vai ter pouco resultado. Mas se você colocar muita dedicação, você vai ter um grande resultado. Quantos estão comigo? Diga amém. E isso reflete em tudo na sua vida. Tudo. Para tudo na vida requer de nós dedicação. Diga para o seu irmão, para tudo você precisa dedicação. Para algumas coisas a gente tem muito mais entusiasmo do que para outras. Às vezes a gente está bem animado, né, para jogar futebol. E às vezes a gente está tão animado para ir para a oração de 6 horas da manhã. Às vezes coisas irrelevantes, elas vão revelar de nós uma dedicação maior. Mas nós precisamos começar a canalizar e a direcionar o nosso potencial de superação para aquilo que permanece, para aquilo que de fato é valioso. Não estou dizendo aqui que jogar futebol é errado, não. Eu gosto da bolinha, eu trato ela com carinho, gosto de jogar bola, mas eu preciso entender que existem coisas muito mais relevantes na minha vida, que isso sim eu preciso dedicar muito mais intensidade. E olha que Eleazar, ele foi intenso. Ninguém pode dizer que Eleazar não foi intenso, porque as marcas foram visíveis na sua dedicação. E o que a Bíblia diz é que a ponto da espada grudar na sua mão, e a Bíblia continua dizendo, e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Você está vendo algo em comum aqui entre o primeiro e o segundo? É que existe aqui o fator ação de Deus. E a ação foi em favor dos que fugiram ou dos que permaneceram? Me ajudem aí. Por quê? Hebreus 10 diz o quê? Porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não se agrada dos que retrocedem, dos que desistem, dos que deixam pelo meio do caminho, dos que não completam a carreira, dos que olham para as circunstâncias e deixam que elas sejam suficientes, sabe, para nutrir a sua dedicação ou não. Olham para as coisas e falam assim, olha, eu não vou mais porque está ruim isso, mas não conseguem olhar para aquele mesmo cenário e dizer assim, Deus está comigo, Deus me chamou para isso, o Senhor me colocou isso no meu coração, então eu vou continuar. Sempre deixamos a balança ao lado irmãos, dos argumentos falidos superarem. Deixa eu falar algo para você. 2019 na sua vida vai ser um ano incrível, porque você vai ser tocado por um alto nível de desejo por dedicar-se àquilo que Deus está te chamando. Amém?
Sabe, nós fizemos aqui a campanha todos os dias, pegamos um papelzinho lá, o pastor veio aqui nos instruindo, escreva aí o que você quer. Sabe, irmãos, o fato de você ter escrito ali, eu peguei o meu, não significa que vai acontecer. Esse é o primeiro passo, você saber o que você quer. O segundo passo é você ir em direção ao que você quer. O Senhor diz em Abacuque capítulo 2, escreve a visão em tábuas, mas escreve de tal maneira que quem passar correndo enxergue. Ou seja, você precisa saber para onde você quer ir, o que você quer alcançar. Você precisa estar em mente isso, você precisa estar olhando para isso, você precisa estar obstinado para isso, você precisa estar dedicado a isso, você precisa se superar a cada dia para que isto aconteça. Amém? Então é um dia de cada vez. Diga comigo, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Então você quer entrar na faculdade, mas está pensando, são 4 anos, irmãos. É um dia de cada vez. Quando você pensar que não, passou. É assim ou não é? Às vezes a gente fica, sabe, temeroso em fazer algo. Aí passa 1 ano, 2, 3, aí você olha para assim, poxa, já era para ter terminado. É assim ou não é? Poxa, já era para ter feito. Olha, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse entrado junto com fulano, olha, se eu tivesse feito igual a ciclano, eu já tinha concluído. Mas quando a gente começa, a gente não tem essa mesma perspectiva. Então diga comigo, Deus usa os que se recusam a desistir. Supere-se. Você é capaz, amém? Você é capaz. Com certeza, como eu falei, você vai encontrar um bocado de argumento para dizer o contrário. Mas não escute esses argumentos, porque eles vêm do derrotado. Olha para a palavra. O que nós lemos aqui em Hebreus diz o quê? Que o justo vive por fé. Quando eu estava falando aqui na hora da oração, me veio aquela inspiração sobre como a fé vem. A fé vem pelo ouvir a palavra. E quando usamos aquela analogia dentro do contexto da oração, de fechar os olhos, isso serve para a sua vida, de quando você fecha os olhos, você é guiado pela palavra. E a palavra te dá fé. Diante daquilo que você não está vendo. Está entendendo? Mas porque você está ouvindo uma voz. E essa voz do Senhor, ela sempre te chama para frente. Josué, não temas, sou contigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso precisamos alimentar da palavra, da voz do Senhor, que nos chama para viver coisas extraordinárias. Você nunca vai saber se vai dar certo se você não começar. Você nunca vai saber se você vai conseguir se você não começar. Mas não é começar já tipo assim. Esses dias, uma pessoa lá da classe, da turma 2 da Éden, ela falou assim para mim: pastor, eu estou desanimado, eu não quero continuar não. E eu perguntei assim para ela assim, por quê? Aí ela, porque aí tipo assim, porque eu não quero, estou desanimado. E aí, irmão, mandei um áudio para ela de motivação. Tá bom, obrigado, eu vou. Amém, Deus abençoe. Daqui a pouco, outro dia, de novo. Ô pastor, eu vou sair, estou desanimado, não sei o quê. Aí eu mandei outro áudio para ela, motivando. Ela, tá bom, obrigado pela palavra, vou continuar. Aí quando foi esses dias agora, de novo mandou para mim. Saí do grupo. Aí eu perguntei, você vai desistir do curso? Vou. Ela botou, sim. Eu falei, eu não falei. Eu fiquei quieto, não respondi. Porque naquele momento que ela precisa não é de alguém motivar, ela precisa se automotivar. É uma pessoa que não consegue enxergar o potencial que tem, o resultado que vai alcançar. E muitos de nós estamos nessa condição.
até o fim é algo. Porque a gente olha para o caminho e a gente vai ver os obstáculos e parece que são intransponíveis. Você só vai chegar até o lugar onde você se comprometer. Eu não posso pegar você no colo, ninguém pode carregar você até o final. Deus não vai fazer isso. Mas se Deus encontra em você, ainda que seja uma faísca de um anseio, um desejo de não desistir, tenha certeza que Deus vai te levar a lugares ainda mais altos. Amém? Porque esses homens que determinaram, que decidiram não se render às circunstâncias, a Bíblia diz, e Deus deu-lhes uma grande vitória naquele dia. Só que não parou em Eleazar, tem mais um. Depois dele, Samar, filho de Agé de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande... Vocês estão vendo? Os três tiveram atitudes acima da média. Todo o povo fugiu. Os filisteus estão vindo aí, gente. Pega os meninos, pega as crianças, os cachorros, os papagaios, consegue salvar o que puder aí e foge porque os filisteus estão chegando. Aí Samar, alguns talvez olhassem para Samar e falassem assim, vai lá o corajoso, o valentão, vai, bichão, né? Como é que o povo chama assim aquele que... Como é? Tem uns nomes que não pode falar não, né? Mas tem esse tipo assim, vai, barril, vai, fortão, mitidão, vai, valentão. Aquele ali, talvez muitos ali que estavam fugindo, estavam chamando Samar assim. Irmãos, o que ele decidiu naquele dia ali foi não abrir mão do que era dele por direito, do que Deus havia dado, do que era a possessão deles, irmãos. E o que Deus te deu, você não pode abrir mão, sabe, irmãos? E eu falei algo, o maior de todos os dons que Deus nos deu foi a vida. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu, da capacidade de superar, de alcançar voos altos, de fazer coisas extraordinárias. Você não pode se menosprezar, você não pode olhar para você mesmo e dizer assim, eu não posso. Ele pode, mas eu não posso. Pode sim, porque no que você não pode, Deus, Ele vai te agir em seu favor. Amém? Então não diga que você não pode. O Senhor diz lá em Joel capítulo 3, diga, eu fraco, sou forte. Tenha uma perspectiva sobre você, irmãos, otimista. Sabe, eu não posso pensar de mim além do que convém. Eu não posso pensar sobre mim além, mas eu não posso pensar sobre mim a quem. Eu preciso ser movido pela fé que o Senhor repartiu. E essa fé, ela vai revelando a mim a cada dia, pela palavra que Ele me direciona, quem eu sou nele. E eu não vou abrir mão disso. Pode dizer para mim, Senhor, você é louco. Sai daí, você tá sonhador. Pode chamar o que quiser, irmão. Mas aquilo que Deus me deu, eu não vou entregar na mão de filisteu. Amém? Aquilo que o Senhor me confiou, eu não vou entregar na mão de filisteu, porque foi Deus que me deu. Amém? E então a Bíblia diz que ele ficou no meio da plantação para defender aquilo que Deus havia dado a eles. E a Bíblia diz o quê? E Deus deu-lhes uma grande vitória naquele dia. Quais seus planos para este ano, seus projetos para 2019? Mas eu quero que você apresente eles diante do Senhor. Faça um plano, um projeto daquilo que você quer alcançar. Coloca no papel. Se possível, faz como Deus falou para Abacuque. Escreve grande, bota lá, sabe, uma placa no seu quarto. Toda vez que você entrar, sair, você vai ler, você vai ver. Olha, você tem um propósito, tem um compromisso. Meu compromisso é esse. Você quer prestar vestibular esse ano, quer passar para medicina, então bota lá, vou ser um médico. Bota lá bem grande no seu quarto, bem grande assim, estampadão. Quem entrar lá vai achar até que você é louco, mas não deixa lá. Deixa eles pensar o que quiser. Seja obstinado, dedicado todo dia naquilo, porque lá na frente você vai dizer assim, olha, valeu a pena me dedicar. Quantos aqui estão estudando na faculdade? Não desista, permaneça.
Você vai ter lá muitas coisas para te desvencilhar do propósito, mas tenha foco, objetivo. Amém? Porque esse tempo vai passar e lá na frente você vai estar colhendo. Então quer dizer que você trabalha, aí vem filisteu para cá comer a lentilha que você plantou? Não, irmão, seja obstinado, supere-se a cada dia, amém? Eu estou achando vocês um pouco desanimados. A palavra é supere-se. Vamos começar com o nosso comportamento, com nossas expressões, com nossa agitação, nosso entusiasmo. Amém? Amém? Uou! E é desse jeito, são mudanças de comportamento. Uma das coisas mais difíceis é mudar comportamento. A gente é acostumado com aquela coisa, né? Aquela coisa todo dia. Acorda, toma café, vai pra frente da televisão, outros vão trabalhar, aí fica aquela rotina. E para mudar, irmão, misericórdia. E isso reflete não só nas suas atividades do dia a dia, sejam fisiológicas, laborais, seja lá o que for, mas reflete às vezes no seu comportamento mental, no seu comportamento diante das coisas. Você acaba indo na leva da maioria. A gente viu aqui que a maioria foram os que retrocederam. A maioria são os que retrocederam. Mas os que perseveraram fizeram algo extraordinário. Os que continuaram fizeram algo extraordinário. Então, para a gente encerrar, vou ler o que Hebreus diz. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? A orientação de Deus é para que defendamos o que temos, que não desistamos daquilo que Ele tem confiado a nós. O Senhor honrará a nossa fé. E então nós vamos poder olhar para o resultado, mas como um fruto de todo o processo que nós decidimos permanecer. Então estamos no dia 24 de janeiro de 2019. Qual é o seu objetivo para o dia 31 de dezembro de 2019? Passa assim, ó. A gente já está dia 20, gente, já vai vir carnaval, já está. Daqui a pouco já é junho, daqui a pouco dia das crianças. E as coisas vão passando aceleradas. A gente foi esses dias, viajou, quando chegou o que não acabou. Porque passa. E o que passou não volta. Tem muita gente hoje se lamentando. Tem muita gente hoje se lamentando. Se eu não tivesse feito aquilo. Ou, se eu tivesse feito aquilo. Se eu tivesse naquele tempo me dedicado a estudar, hoje eu estava bem. Hoje eu estava com minha profissão. Mas o que passou, passou. Não volta. Não seja escravo das suas más escolhas. Não se define pelas atitudes do passado, porque o que passou, passou. Mas pegue tudo isso, transforme em motivação para o que está diante de você. Porque de fato o que passou não pode ser revido. A gente não pode voltar, não pode consertar nada. O que a gente pode agora é projetar para frente. E tem pessoas aqui nessa noite que entraram e vivem presos por escolhas do passado. E o Senhor está dizendo nessa noite: olha, eu vou te fortalecer para você olhar para o passado com motivação, com a habilidade de transformar isso em motivação para que está diante de você. Porque nós não vivemos de passado. Como diz o ditado secular, quem vive de passado é museu. Mas Deus é aquele que vai adiante de nós.
Ele vai endireitando os caminhos tortuosos. Ele vai quebrando as portas. Ele vai desfazendo os obstáculos. Ele vai aplanando o caminho e preparando para nós uma nova história. Mas eu só vou viver se eu entrar nesse caminho e nele permanecer. Amém. Fique de pé no seu lugar. Diga assim comigo: superação, a característica dos vencedores. Esta é a característica dos vencedores, os que superam. Hoje eu estava assistindo um documentário sobre o Bolt, né? Usain Bolt. Com 15 anos ele conquistou sua primeira medalha no campeonato mundial juvenil. E a cada passo, a cada competição, o objetivo era sempre superar o resultado anterior. E o Senhor diz na sua palavra que nós precisamos ter essa disciplina como atletas, que buscam não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. E ele diz: o atleta em tudo se domina, não para alcançar uma coroa corruptível, mas uma incorruptível. Ou seja, Deus te deu a habilidade de superar, de você superar cada dia. O passado foi difícil, o resultado anterior foi difícil, foi catastrófico, foi desanimador, foi frustrante na minha vida. Mas deixa eu te dizer algo: Deus chama você para uma nova corrida, e nessa Ele quer que você se prepare para você se superar. Amém? Então creia que é possível por meio da ação de Deus na sua vida. Não aceite essa condição, não se submeta a esse argumento do mundo que diz que não dá. Dá sim, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus é fiel para fazer não somente o que eu peço, o que eu oro, mas infinitamente mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua presença neste lugar, pela sua palavra, pelo seu conselho, pela instrução que nos motiva a olhar para frente e não desistir, Deus, dos projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu oro, Deus, sobre cada vida que entrou neste lugar, sobre cada família aqui representada, homens, mulheres, jovens, Pai, que tem diante do Senhor uma palavra, mas que por força das circunstâncias, dos problemas, tem paralisado eles, tem feito eles olharem, Senhor Deus, para as dificuldades, tem feito eles retrocederem, desistirem, pararem. Mas eu oro e declaro sobre suas vidas, Pai, um renovo, Pai. Renova as suas forças, restaura a visão deles, Pai, permita com que eles enxerguem além das montanhas que tentam ofuscar, Pai, o brilho do sol que está diante deles. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos faz ser, Pai, homens e mulheres que perseveram, que não desistem, que olham para frente e nunca retrocedem, porque estes receberão do Senhor o auxílio, o poder, a unção, a graça de poderem amanhã dizer: bendito é o Senhor que começou a boa obra e que concluiu completamente em minha vida. Aleluia! Seja da equipe dos que perseveram e nunca dos que retrocedem, porque Deus usa os que se recusam a desistir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê sonhos para este ano, que o Senhor renove os projetos que estão lá esquecidos, engavetados, empoeirados na sua vida, para que você possa colocar diante deles e: Senhor Deus, está aqui os meus sonhos, me guia, me direciona, me leva à conclusão de tudo quanto o Senhor tem gerado no meu coração, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, aplauda ao Senhor da glória.